Fala pessoal, de volta. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre modo de variável, você utilizar a variável através do Security Fabric usando Automation Stits, né? Mas qual que é o grande detalhe, né? Recentemente teve um cenário curioso que o cliente trouxe para a gente que ele estava com um problema no servidor dele, tá? Eu não cheguei a mostrar aqui, mas o que acontecia, né? Vou dar um exemplo aqui e aí de repente pode acontecer com vocês que a variável não funciona, mas aí que está um grande detalhe. Esse vídeo vou tentar ser bem objetivo, bem rápido. Eu tenho um servidor SFTP ou SSH, tá, para aceitar fazer backups, né, de um FortiGate, tá? Então tem uma rotina de backup para um Automation Stitch e ele fica fazendo lá a trigger, fazendo backup. E o cliente queria colocar o horário, né, exatamente ali o horário, o date, o time, o que for ali para ele receber, eu acho para facilitar. Então, como vai ser um backup por dia, acho que só o date, um campo de variável date já ia atender. Só que qual que é o grande problema disso, né? Começou a aparecer as variáveis aqui dentro. Então eu vou mostrar o exemplo, mas o porquê isso aconteceu, né? Porque no Automation Stitch, aqui, assim como já a gente bater no olho aqui na documentação, onde que as variáveis estão, né? Onde elas estão? As actions podem usar variáveis, então assim, eu estou no Automation Stitch, eu tenho os stits, eu tenho as triggers, beleza? E eu tenho as ações que eu posso criar. E aí nas ações eu tenho a parte de variáveis, né? Que a gente pode ver, consultar os tipos de variáveis, o que a gente espera e tentar usar a nossa criatividade para fazer alguma coisa. Igual a gente já fez vídeo sobre usando variável no Automation Stitch ou até mesmo com o Analyzer, né, que é para fazer aquela ação imediata ali, ou on demand, que tem através do handler, enfim, para automatizar playbook. E aí no Automation Stitch não é muito diferente, você consegue fazer algumas ações desse tipo, por exemplo, eu tomar uma penalidade na tentativa de login na VPN SSL. Aí quando ele vem aquela penalidade daquele log como se fosse um brute force, você pegar aquele spect, aquele source IP, e você dá um ban nele, né? Ou você adicionar já numa blacklist de block, e aí depois se o cliente errou 5 vezes lá naquele padrão que você define no SSL, ele vai dormir. Ele vai ter que abrir chamado para pedir para retirar. Não é normal ninguém errar 5 vezes, um exemplo, né? Então a ideia é essa, né? Se aqui variáveis, elas estão aqui dentro desse campo, obviamente tinha alguma coisa errada. Então o que o cliente, um exemplo, né? O que estava sendo feito? Estava sendo feito isso aqui, eu vou repetir o comando, só que como ele queria ter a data, ele fazia por aqui. Então fazia por aqui, vou mandar um backup, e aí como eu estou na CLI do FortiGate, vamos ver se vai bater esse backup, ó, ele fez, né? Como eu estou na CLI do FortiGate, o cliente falava que a variável não funcionava, né? Então esse é o detalhe, ó lá. Ele ficava fazendo dessa forma, então não funciona, variável não funciona, variável não funciona. Só que aí é a observação que a gente trouxe, né? Quero reforçar aqui, que de repente você pode pegar um cenário parecido como esse, né? E a variável não funciona, só que ela funciona só no Automation Stitch, ela não funciona na CLI normal, né? Então a variável foi feita para você usar esse cara aqui, né? Automation, Security Fabric Automation. Então ela só vai funcionar aqui dentro. E aí rolou isso, né? Então eu queria trazer para vocês. Essa semana foi bem puxado, bastante coisa. Tá bem complicado mesmo. E eu trouxe isso aí porque eu achei curioso, né? Então, isso funciona aqui dentro, né? Agora, direto na CLI, não vai funcionar. Então, eu queria trazer isso aí, deixar uma observação. De repente, eu não sei se vocês já repararam nisso, mas só contribuindo com um detalhe. Depois eu vou trazer mais vídeos aí, resumindo e as coisas que eu vou vendo durante a semana. Eu vou compartilhando com vocês, tá bom? Então, é isso que eu queria comentar hoje. Um forte abraço aí, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.